Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e estamos de volta aqui essa semana para falar sobre o Arqueologias do Futuro, do Frederick Jameson. E aqui comigo, meu amigo Fábio Fernandes. Como está, Fábio? Opa, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta. E, pois é, depois de alguns meses, né, voltando ao Arqueologias do Futuro. Se você que está ouvindo a gente ainda não ouviu ou quer ouvir de novo, confira aqui embaixo, vamos deixar os links do capítulo 1 ao capítulo 4 para vocês se familiarizarem um pouco. Quem puder ler o livro também é muito legal, recomendamos fortemente. Mas hoje eu acho que o capítulo, né, Thiago? Eu acho que ele vai ser o capítulo, acho que talvez o mais palatável. A gente está falando agora aqui nos bastidores, pessoal. Eu acho que vai ser o capítulo mais interessante para aquelas ou aqueles de vocês que estão tendo um pouco de dificuldade com alguns conceitos acadêmicos, tal, que, ok, não é nada demais também não, né? O Jameson é um dos acadêmicos que eu conheço, vamos dizer, não é o mais fácil de ler, mas o pessoal que trabalha com Science Fiction Studies, né, geralmente é mais fácil de ler. E o Jameson desses talvez seja o mais intelectual. Também tem o Mark Bold, o Steven Shaviro, que são caras que são mais jovens que o Jameson. A gente de repente vai falar deles em algum outro momento também por aqui. Mas o Jameson ele é o grande, né, decano desses estudos de ficção científica, junto com Darko Suvin. E ele vai até falar rapidamente do Dark Suvin no capítulo 5, nós vamos falar disso por aí. E acho que é o primeiro capítulo, né, Thiago? Não lembro, agora normalmente não lembro também, eu também teria que dar uma lida nos outros capítulos, que ele vai entrar mais a fundo em Karl Marx. Olha só, gente, vamos ter doutrinação comunista aqui hoje, vamos falar de Karl Marx, mas dentro do contexto do próprio Jameson, é claro. É isso aí, a gente começa então hoje a doutrinação com o Marx. Ele já citou, né, algumas vezes aqui o Marx ao longo dos capítulos anteriores. Mas acho que para a gente começar, antes de entrar propriamente no livro, é bem isso, né? Eu estava lendo o capítulo hoje, e foi o capítulo até agora, do 5, que eu achei que ele dá uma densidade maior da questão acadêmica dele, né? Realmente, tu vê, o capítulo deve ter o quê? Uns 16, 18 páginas, e vai de Nietzsche, Levi-Strauss, Hegel, Marx, e um apanhado de filósofos para fazer essas. Eu achei legal que ele vai usando aos poucos, né, cada um desses filósofos que ele vai citando para fazer alguma distinção, de que ele vai falar de magia, vai falar de fantasia, de questão ética, né, que tu fala muito sobre o bem e o mal, né. A questão ética é uma das mais importantes do capítulo, né? E é engraçadíssimo, né, Tiago? Não existem coincidências, eu acredito nisso. E também não é exatamente magia, mas enfim, estava lendo, um pouco antes de reler esse capítulo, eu estava lendo O Despertar de Tudo, do David Graeber e David Wengrow, exatamente no capítulo 3 do livro deles, onde eles falam de Levi-Strauss e pensamento selvagem, que é exatamente o que ele vai citar aqui, né? Vamos falar já disso. Isso aí. Bom, então vamos entrar aqui no capítulo 5 do Arqueologias do Futuro, né? O Grande Cisma, como ele chama, né? O capítulo. E de quebra, então, ele vai falar bastante sobre as distinções, né, de fantasia e de ficção científica, né? Ele já começa abrindo aqui, eu vou até estou com um livro aberto aqui, que se de fato a utopia, né, ela é esse subconjunto socioeconômico da ficção científica, a gente tem então um conflito terminológico, né, que vai criar o que identifica uma fantasia, o que identifica uma ficção científica, né? Então esse capítulo ele é para fazer essa distinção antes de entrar de fato na relevância da ficção científica para a utopia, né? Então ele vai fazer esse debate sobre o gênero, né, sobre a fantasia e a ficção científica e essas diferenças estruturais, né, que precisam ser estabelecidas antes do debate principal, acredito eu, do livro, né. Acho que para a gente começar aqui, Fábio, a gente podia começar só com esse papo mesmo, né, quais são... A gente tem um episódio aqui que a gente debate o que é uma literatura de ficção científica, né, o que precisa ter para ser uma literatura de ficção científica. Um episódio com a Ana e com a Ana Rush e com o Bruno Matangrano. E acho que aqui a gente falou lá de fantasia de leve também, mas acho que a gente pode começar aqui, Fábio, para ti, assim, como tu vê estruturalmente, né, falando narrativamente, as diferenças de fantasia e de ficção científica. Olha, o que eu vou falar, Thiago, depois a gente vai entrar nisso no Jameson depois. Claro que eu vou falar de uma das duas. O Jameson, gente, ele cita duas coisas específicas de diferença, e eu
o que eu vou falar só uma delas, mas que é exatamente o grande motor, né? Quando a gente está conversando com pessoas que não entendem muito do assunto, sem nenhum demérito, assim, você não é obrigado a entender de cara, mas vamos dizer, você está conversando com uma pessoa que é inteligente, que tem leitura tal, mas que não leu muito fantasia, não leu muito ficção científica, leu uma coisa de cada livro, ou vê um filme, isso também pode ser uma coisa muito, muito relevante para a discussão também. Aí você pergunta, geralmente a resposta gira em torno de fantasia tem a ver com magia e ficção científica tem a ver com ciência. O engraçado, e o Jameson vai deixar isso claro também, é que nem sempre isso é uma resposta muito precisa, que é fácil de localizar. Eu, quando era criança, adolescente, comecei a ler, eu sempre fui mais atraído pela ficção científica do que pela fantasia. E o Jameson também deixa isso muito claro no capítulo. Ele fala muito pouco de fantasia. Aliás, ele dá dois exemplos muito legais. O primeiro é muito legal, o segundo eu não gosto tanto, mas depois, quando chegar na hora, eu vou falar por quê. Mas são válidos, dois exemplos são válidos, tá? Para explicar. Na verdade, ele se coloca como um cara que leu ficção científica e fantasia, mas que ele realmente está focando todas as baterias na ficção científica. Eu acho que a ficção científica lida com a possibilidade, né? O what if, basicamente. Ela não é necessariamente ciência, porque aí vamos lembrar sempre da história alternativa, do Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que não tem uma ciência ali na história, né? É um exercício que os historiadores chamam de história contrafactual, que é de pensar o que aconteceria se. Vamos lembrar aí, quem está vendo agora os desenhos, as animações da Marvel, da Disney, vai lembrar do What If, né? Que é exatamente isso. Essa pergunta é a pergunta anterior à Marvel e à Disney, né? Mas eu acho que, para mim, o grande motivador da ficção científica hoje em dia é imaginar isso. Claro que você também pode imaginar, mas e se existisse uma Terra-média com orques e dragões e tudo mais? Então, tá ok, mas o What If sempre foi muito mais e se a gente tivesse pequenas diferenças do nosso mundo para outros, né? Imaginar uma terra secundária, que é a Terra-média, né? Um conceito da fantasia, requer você se descolar totalmente da nossa realidade e imaginar uma terra mítica, uma terra de lenda ou de mito. Aí também é uma coisa interessante de distinguir fantasia da ficção científica, né? A ficção científica não se baseia numa realidade explícita, direta, mas numa outra realidade que a gente considera mais plausível. Não é plausível imaginar um mundo com dragões, né? Não dos dragões da Anne McCaffrey ou da Ursula Le Guin, por exemplo. Mas é plausível imaginar um mundo com naves espaciais, né? E ocupação de outros planetas. E aí, claro, tem todo o espectro no meio do caminho. Quando a gente fala de teletransporte, que muita gente que não lê pouca ficção científica, mas viu Star Trek, fala, eu adoraria que existisse teletransporte. Todo mundo gostaria, né, para evitar engarrafamentos. Mas até o momento é impossível, a menos que, mas aí de novo, começamos agora a estudar emaranhamento quântico. Então, talvez, muito de leve, a gente possa fazer um what if, tipo, não, mas e se o emaranhamento quântico trouxesse a possibilidade de, né, conjugar partículas e transportar uma partícula para outro lugar, e isso pode acontecer com o corpo humano também, e aí de novo isso. Mas a magia pode fazer a mesma coisa, né, de outra maneira. E aí é que a distinção que o Jameson vai estabelecer, para mim, ela torna muito mais claro para a gente fazer o contraste fantasia e ficção científica. Tem uma questão também que ele comenta ali da história, né? Então, por exemplo, uma narrativa de fantasia, ela normalmente vai se basear numa questão mais medieval, né? E ele até cita daí os exemplos ali do movimento mais, digamos, do cyberpunk, né? O mais pós-moderno da ficção científica, como ele coloca, né? Que a ficção científica, ela tá num lugar que ela conversa, principalmente cyberpunk, com o passado e com o futuro, né? Então, ele não necessariamente, né, tem aquela questão do lugar, como tu falou da Terra-média ali existir para fantasia, né, na ficção científica tem mais essa questão que o lugar é ali e ele intercala, ele vai para esse futuro da ficção científica, né, que até ele comenta do que a gente falou do Dark Suven, né, que a ficção científica, ela tem a ciência, mas ela é uma ficção, então a ciência ali, ela não precisa ser a exatidão da ciência que a gente conhece fora da ficção, digamos assim, né. Sim. Não, vamos pular então para esse pedaço rapidamente e falar que é o seguinte, o Jameson fala uma coisa muito interessante do cyberpunk, né? Ele fala, né, da questão do cyberpunk pegar essa
sair, descolar da visão historicista clássica, né, mas pegar a coisa da ciborguização, né, do ser humano, né, a mecanização do orgânico, por exemplo. Mas ele é interessante, talvez por buscar elementos do passado, embora, né, você vai ler Mirror Shades, né, como a gente já falou, e o famoso prefácio do Bruce Sterling, em que eles procuram efetivamente ir para a frente, mas sem deixar de dar subsídios e de pegar subsídios de quem veio antes deles, né? Mas é interessante que isso, como tudo no mundo, chega um momento em que a coisa patina. A gente já falou sobre isso aqui antes. O cyberpunk atualmente ele tem outras preocupações e não é mais tão revolucionário quanto parecia ser no começo. Então, o próprio Jameson fala, né, que essa ficção científica, sendo neoconservadora ou não é, de certo, tecnicamente reacionária como a fantasia. E aí é preciso estabelecer uma diferença mesmo, né, gente? O cyberpunk talvez seja neoconservador no sentido de que a literatura cyberpunk, de modo geral, ainda é majoritariamente machista, né? Agora, nesse momento, não. Estou falando do cyberpunk do começo, dos primórdios, né? Tinha poucas mulheres no grupo, era muito cis-hétero, né? Embora você vai ler um trecho, um textinho, um pedacinho de um conto do Bruce Sterling, do John Shirley, você vai pegar lá não binários, mas nas questões que eram vistas como exóticas, né? Então há uma espécie de neoconservadorismo aí, eu acho que não proposital da parte deles, e que agora a gente tem isso mais pesado. E a fantasia reacionária, porque é a velha história que a gente já falou, né? O retorno do rei, é sempre o rei. De vez em quando você vê um livro de fantasia em que não tem uma monarquia, mas aí também parece tão, né? Não, vou fazer uma fantasia democrática, mas nunca funciona, né? Porque ela tem esse elemento de elitização, de um escolhido. O escolhido é a coisa mais elitista que existe, né? E eu acho que é isso, inclusive, ele não cita isso nesse capítulo, mas eu acho que a questão de Homelas, né? Aqueles que se afastam de Homelas, ela tem um pouco isso também, né? O escolhido não é aquele que você está pensando. O escolhido é aquela criança que tem que ser mantida lá aprisionada, né? Não vou falar mais para não dar spoiler para quem não leu, mas provavelmente vocês já leram, se já viram os episódios aqui nossos episódios. Mas assim, o escolhido é o contrário. O escolhido é aquele que vai bode expiatório, né, no sentido religioso, sofrer todos os males para que a civilização perdure. E isso é uma coisa pavorosa. O Solegan faz isso, não faz. Ela sempre reflete muito sobre as injustiças no mundo de fantasia, né, que ela coloca. Aí tu falou do Homelas, né? Ele não cita esse conto específico da Úrsula, né? Mas ele fala bastante da Úrsula, né? Eu acho isso muito interessante. Eu vejo que ele dá não sei se uma enaltecida bastante na Úrsula e no William Morris, né? Que falaram que ele comenta muito que eles chegaram a fazer essa utopia e fantasia de uma maneira diferente, assim, né? Então, entrando nessa questão ali ele fala bastante do Feiticeiro de Terra-Mar, né? Que vai um pouco ao encontro dessas duas distinções que ele vai fazer, né? Que seria as vantagens, né? Que ele coloca que a fantasia ela gira em torno de um binarismo ético entre o bem e o mal, né? Que seria ali o papel fundamental que ele atribui à magia, né? E aí ele vai falar da Úrsula e do Terra-Mar, né? Que a magia ela começa a história, né? Tem todo o nome, se não me engano, é o sumiço ali que ele fala, né, da magia no início do Terra-Mar, né, e aí, então, que ele dá essa diferença que não é bem aquela coisa do bem e do mal da fantasia mais tradicional, que ele cita muito do Tolkien, né. Exatamente. Eu acho o seguinte, eu acho muito legal quando ele levanta a questão da ética ali, né? Que a fantasia gira em torno desse binarismo ético, que é uma coisa muito do Tolkien, mas o Tolkien também pega isso de lendas, né? Vamos pegar isso dos Nibelungos e tal. Então você tem uma figura de um personagem que é fundamentalmente bom lutando contra uma força fundamentalmente má. E isso aí acaba se colocando como um padrão ouro, né? Usar o termo padrão ouro também é bem a propósito disso, né? E eu tô lembrando de outra coisa agora que não tem diretamente a ver com isso, mas que eu sempre falo com meus alunos. Eu discuto com eles e pergunto, quando a gente tá falando de uma história de mocinhos e bandidos, né? Você também fala muito, principalmente no mundo dos super-heróis, você fala de vilões. Eu pergunto aos meus alunos, você sabe o que quer dizer vilão? Aí todo mundo diz, não, professor, é bandido, é o cara que é o inimigo do super-herói. Não, ok, mas da onde vem a palavra vilão? Vilão é sinônimo de aldeão.
né? Então, na Idade Média, em inglês principalmente, né? Não sei se em português, se no latim se usava com a mesma significação. Eu estava lendo há um tempo atrás, né, histórias, romances históricos baseados no século XII e tal, que já coloca isso, o vilão como sendo o vagabundo, que a gente chamaria hoje aqui à direita, que eu chamaria é vagabundo, é pobre. Não é pobre porque não quer, porque não quer trabalhar. Claro que na Idade Média não tinha também isso, não tinha meritocracia. Você ia morrer pobre e azar o seu, porque você tem que, porque a igreja diz que você tem que fazer isso e o nobre está te dizendo isso e você tem que fazer. Então, se você não faz, você é um vilão desgraçado. Aí tira o desgraçado, fica só vilão, né? E aí você, claro, estou exagerando aqui um pouco essa contação, mas o termo é esse mesmo, né? E aí e é muito louco, porque a gente tem uma coisa que, embora eu conheça muito, mas muitos fãs de fantasia e escritores que não são reacionários, que são de esquerda, ou têm uma visão política talvez até à direita, mas muito mais aberta, não são bolsonaristas, para a gente ser aqui franco, mas que fazem uma literatura de fantasia que é conservadora, vamos dizer assim. Aí que ele fala reacionário, a gente vou pisar um pouquinho no freio. E o conservador aí, não sei se dá para a gente elaborar isso muito, né, Tiago? Mas assim, é o conservador porque quer que as coisas continuem da mesma maneira. Você vai ver, por exemplo, estava pensando aqui no Robert Jordan também, né? Na Roda do Tempo, que é ele muda um pouco isso, bota uma coisa cíclica, mas é bem e mal, e tem um personagem que ele não quer ser o dragão renascido, mas ele é. E, consequentemente, por mais que ele tente ser bom, ele vai ser mal. O Jordan vai colocando o tempo todo uma série de pontos aí de recuo e de avanço para você perceber, para ele te fazer perceber que as coisas não são preto no branco, desculpem a expressão, né? Mas que elas não são, elas têm sombras, né? Vamos dizer assim. Porém, ele não consegue, é muito raro um escritor de fantasia, eu até gosto desse livro do Jordan, mas ele não consegue. E a fantasia, de modo geral, não consegue. Mas aí o Jameson aponta a Ursula Le Guin em Terra-Mar como sendo uma pessoa que consegue. Mas ali, Fábio comentou antes no início, até antes de colocar, na verdade, essa parte dos exemplos ali, a gente comentou, tu falou rapidamente ali que o Cyberpunk hoje, né, ele mudou bastante do que ele era ali e tal, e a gente tá falando aqui da fantasia, do retorno do rei, né? Eu acho que a fantasia hoje, ela mudou também, ou ela ainda segue conservadora, mas realmente parece que essa coisa do não conseguir, né? Eu, pelo menos, não sou um grande leitor de fantasia, mas ela me parece muito parecida há muito tempo ainda, né? Sim, sim. Eu acho que é o seguinte, na verdade, aí também é a questão de gosto dos fãs, é comercialização, né? Ela é comercial. Eu acho que a fantasia, ela tem. A fantasia, evidentemente, assim como a fantasia, ela tem vários subgêneros, né? A gente está falando aqui da high fantasy, né? Da alta fantasia, que é ou fantasia épica, são um pouco diferentes, mas elas têm a mesma elevação aí, né, de uma coisa mais sublime, e aí o termo sublime eu sou muito desconfiado desse termo, não gosto, acho muito complicado, porque ele implica que existe coisas que são inferiores, assim como a alta e a baixa literaturas. A literatura de fantasia e ficção científica são colocadas como baixa literatura, em contraposição a uma alta literatura. O Jameson apresenta também o Dr. Fausto, né, do Thomas Mann no livro, mas ele não faz essa distinção. O Jameson, como todo bom acadêmico de estudos de ficção científica, ele entende que a literatura de ficção científica ela pode ser mais popular, mas isso não a torna inferior. Né? Claro, porque existem exemplos e exemplos. Né? Ele vai dar, inclusive, 2 exemplos, como eu falei agora há pouco, que a gente pode distinguir. A Le Guin, Ursula Le Guin em Terra-Mar, em que ele fala, e eu vou citar aqui um trechinho rapidinho, tá, quando ela fala daqui, já no penúltimo ou no último livro, que ele coloca, ela fala de Otter, que é um dos personagens lá, que é um mago que é assim. O primeiro sinal do dom de Otter, quando ele tinha 2 ou 3 anos de idade, foi sua habilidade de ir direto a qualquer coisa perdida, um prego que havia caído, uma ferramenta extraviada, tão logo ele entendesse como a coisa se chamava. E quando garoto, um de seus prazeres favoritos era de ir sozinho ao campo e caminhar livremente pelos caminhos ou montes, sentindo pela planta de seus pés descalços e através de seu corpo os veios de água subterrâneos, os filões de minério, as camadas e dobras de rochas e terras.
Era como se ele andasse em um grande edifício, vendo suas passagens e salas, as descidas às grutas arejadas, o vislumbre da prata ramificada nas paredes, e conforme ele avançava, era como se seu corpo se tornasse o corpo da terra. Vou pular aqui um pedaço e botar aqui. Esse poder era um prazer para ele quando garoto. Ele nunca buscou qualquer uso para isso. Era o seu segredo. E aí o Jameson arremata dizendo, nessa passagem, a própria natureza da magia se torna todo um programa de representação literária. E é por essa razão que a fantasia mais consequente nunca emprega a magia para outros fins narrativos, mas propõe uma reflexão sobre a magia enquanto tal, sobre suas capacidades e propriedades existenciais, em um tipo de mapeamento figural da subjetividade ativa e produtiva em seu estado não alienado. Aí, gente, está entrando em Marx mesmo, tá? Está falando exatamente dessa questão da subjetividade. O estado não alienado é o estado que reflete, né? Não existe uma alienação do poder aí não é o mago que utiliza seus poderes para o para o mal, ou para o bem, desde que esse bem seja um rei. Né? É a magia que é o controle da natureza de algum jeito, algum poder extrasensorial, na ficção científica falaríamos isso, e essa pessoa, ela simplesmente tem esse contato com a natureza e isso lhe basta. E a própria descrição da Úrsula é uma espécie de magia com as palavras, né? E é uma coisa muito poética que o Jameson aprecia muito, né? E que eu acho que aí a gente consegue colocar um pouco uma espécie de exceção a esse reacionarismo. É até uma coisa ao contrário, um repúdio ao reacionarismo, né? Da Ursula Le Guin. Mas como eu estou te falando, na verdade, hoje em dia, eu acho que só quem escreve outros tipos radicalmente diferentes de fantasia é que consegue sair disso. Aí eu estou pensando em fantasias que são muito diferentes mesmo, como a fantasia urbana do Richard Kadrey na série Sandman's Limb, por exemplo. Que ele consegue colocar um personagem que tem uma correção política sem ser woke. O woke aí eu estou falando de propósito usando o termo que a extrema-direita usa. Né? É um personagem, o Sandman's Limb, o Stark, o James Stark, ele é um mago tipo, vamos dizer, o tipo Hellblazer, né? Que no começo do livro, no primeiro volume, a série tem acho que 14 volumes, no primeiro volume ele volta do inferno, ele tinha sido mandado para o inferno pelo coven de magos dele, e foi de corpo presente para o inferno, não é que morreu e desencarnou e a alma foi para o inferno, ele foi para o inferno literalmente, ficou anos como gladiador no inferno, só sobreviveu por milagre, claro, depois da série a gente vai ver que tem uma coisa meio Percy Jackson ali, ele tem um parentesco ali que não é totalmente humano, né, que o permite que ele escape que ele não morra no inferno, mas ele, ao longo das histórias do livro, não só ele vai enfrentando vampiros, zumbis e outras coisas sobrenaturais, como ele também vai crescendo como pessoa. E esse crescimento vai aí vai virar uma questão ética de bem contra o mal, que eu acho que o Kadrey consegue fazer mais equilibrado e menos reacionário. Na verdade, eu acho que o Kadrey acho que não tem nada de reacionário. O Kadrey me parece um autor bem à esquerda nesse sentido, e que quer tocar o terror ali, fazer um caótico neutro, né? O caótico do bem, para usar aquela categorização que a gente vê nos memes de Facebook, né? Mas é isso. Eu não saberia te dizer, e pedimos até aos ouvintes que apontem exemplos para a gente ler, embora nosso objetivo que não seja fantasia, ficção científica, sci-fi, que se alguém tiver algum exemplo de high fantasy, fantasia épica, que seja diferente disso, que apresente uma mudança bem diferente, né? Por favor, fale com a gente, dê dicas, né? Estamos querendo saber. E ainda falando um pouco da Úrsula, um pouco desse binarismo de bem e mal, né? Eu estava tentando pensar em algum outro exemplo na ficção científica, mas não me vem nenhum tão claro quanto o da Úrsula, né? Tanto ela falando e escrevendo fantasia, como ficção científica também, que é essa questão que falando mais da ficção científica dela, que foi o que eu li com mais propriedade, né? A questão do bem e do mal para Úrsula parece que é uma coisa que intrinsecamente para ela já é resolvida de outra maneira, parece que muito natural para ela, né? Por exemplo, usando o caso do exemplo dos despossuídos, a ficção científica ali ela não serve a um lado para o bem ou um lado para o mal, né? Então tu tem ali uma questão que ele está
falando dos possuídos num lugar que ele acha utópico, que ele acha correto, que ele acha que é o bem. Aí ele vai para um outro que possivelmente os companheiros, aí, os camaradas, às vezes veem que é do mal, é capitalista, é o lado errado. E aí, conforme a história vai andando, a gente vê que um não é mais certo que o outro não é mais errado que o outro, né? Então, ela coloca uma questão mais problemática, digamos assim. Ela problematiza mais, no caso, o que seria o bem e o que seria o mal, indo mais filosoficamente, né? Então, tu não tem ali, preciso pegar o anel para salvar a humanidade, né? Com a magia do anel, por exemplo. Ela coloca ali, tipo, o lugar perfeito onde ele nasceu e viveu a vida inteira não é tão perfeito, e o lugar ruim que ele vai é quase parecido com onde ele vive, né? Então, um pouco confuso, mas eu acho que para ela em outros livros dela, a mão esquerda também, é colocado mais ou menos por aí, né? Sim, mas é isso que é interessante. Eu acho que aí talvez a questão ética não se coloque tanto, né? O ético no sentido que a gente está discutindo aqui, o ético de bem versus mal é muito maniqueísta, né? Você só pode ser uma coisa ou pode ser outra. Então a gente está falando aqui, não, tudo bem, mas a gente oferece aqui uns grãos de mal no bem, uns bem no mal, que aí vira uma coisa meio taoísta, né? Ou zoroastrianismo, que aliás os livros do Robert Jordan são em função disso, né? Ele segue uma filosofia parecida com a do Zoroastro, né? Então não é o caso aí. Eu acho que no caso a Ursula Le Guin, ela chuta o balde, ela rejeita essa ética. Eu falei, não é disso que eu estou falando, né? Não é disso que nós estamos falando, porque senão a gente cai também nessa divisão que ela parece que é como se o mundo em que a gente vive, e aí ele bota muita questão religiosa também, né? Quer sempre nos forçar a escolher um lado. E aí sim a gente pode discutir que a coisa é mais elástica, porque não dá para escolher um lado nessa questão. E acho que aí isso vai se prolongando politicamente até chegar à própria ideia de esquerda e direita que a gente vem falando aqui, como o livro, né, o Arqueologias do Futuro, é um livro essencialmente marxista, sem nenhum interesse da parte do Jameson, nem nosso, de fazer nenhuma doutrinação. A gente fala sempre de brincadeira aqui. Até porque, honestamente, eu acredito que isso não é possível. Esse tipo de doutrinação que tanto se fala é mítico, é mitológico, isso não existe. A gente está tentando refletir em cima de coisas que nós mesmos não temos certeza. Academicamente, nós dois aqui somos também pesquisadores, trabalhamos com esse material como reflexão. E a gente está tentando aqui transmitir para vocês as nossas leituras, nossos interesses, e que vocês possam curtir e discutir entre vocês e discutir com a gente também as proposições que a gente faz aqui, tiradas, nesse caso aqui, dessa obra, né, do Jameson, que traz uma série de questões para a gente. Aí tinha comentado antes, né, Fábio, dos dois exemplos que o Jameson usa, né? Tu comentou que no segundo tu já não pegou, né? O segundo tu não gosta muito, né? Pois é, eu não gosto muito, mas é pessoal, tá? E aí é o seguinte, e eu vou até contar uma história engraçada aqui, que é engraçada em termos, né? Ele cita também um livro do Michael Swanwick, que não foi traduzido no Brasil. Eu gosto do Swanwick, tá? Vou explicar. Ele é autor de uma história, inclusive, cyberpunk, chamada Vacuum Flowers, que ganhou prêmios nos anos 80, foi publicado na Isaac Asimov Magazine americana, depois em livro, e depois, um tempo depois, ele vai escrever esse livro aqui, que eu estou pegando aqui, 91, Stations of the Tide, que é um pouquinho cyberpunk, né, mas ele tem uma questão ligada com a magia aí, né? Só que é o seguinte, ele faz uma espécie de tecnomagia, que era uma coisa muito comum também nos anos 80 para 90, né? O cyberpunk em si não tinha isso, mas tinha não é nem o Cyberpunk 2077, tinha um outro que era um RPG, que eu não sei se você está lembrado, Thiago. Qual é o RPG que o pessoal curtia pra caramba de Cyberpunk nos anos 80 e 90? Agora eu vou dar um branco aqui terrível, e depois a gente vai tentar falar isso em algum outro momento, né? E já houve nessa época, nos anos 80 para 90, uma brincadeira de pegar o cyberpunk e botar elementos mágicos e botar uma fantasia, uma tecnofantasia, né? Então o Michael Swanwick, nesse sentido, não foi por causa desse livro, tá? Mas ele e o Kim Stanley Robinson tiveram uma briga homérica nos anos 80, porque o Swanwick aí estava defendendo os cyberpunks e o
Stan Robinson nunca topou. Primeiro que nunca gostou de rótulos, né? Segundo que a literatura dele, a narrativa dele é mais expansiva, é mais extensa. Ele nunca curtiu aventuras cibernéticas, né? E aí vamos lembrar que se por um lado a ficção científica cyberpunk é neoconservadora, o Stan Robinson é mega socialista, né? Comunistão da porra mesmo. Então realmente não ia dar muito certo. Apesar disso, não é que eu não gosto disso. Agora eu vou lembrar para vocês o seguinte: não é que eu não gosto disso ano, que gosto sim. E esse livro é bom, recomendo, Stations of the Tide. Deveria ser publicado no Brasil. O problema é que um pouco antes de citar os Stations of the Tide, para dar esses exemplos, ele cita o Gene Wolfe. Só que ele não fala nada do Gene Wolfe, ele fala só um instantinho aqui, ó. A obra de Gene Wolfe, que se desenvolve fertilmente nos espaços entre a fantasia e a FC, pode talvez servir como uma ilustração central desses debates. Quanto a mim, reconheço suas qualidades, mas sinto uma relutância profunda em abandonar aquelas distinções genéricas. E na verdade, nesse sentido, eu acho que é um grande escorregão do Jameson aí. É uma questão pessoal dele, de gosto dele. Ele, na verdade, ele não quer entrar na seara do Wolfe, que é muito mais complexo e mistura fantasia com ficção científica de um tal jeito que realmente seria complicado pro Jameson usar ele como exemplo. Aí ele pega o Swanwick, que é ficção científica mesmo, com uma pitadinha de fantasia, e aí ele consegue explicar de maneira mais fácil. Na verdade, tanto o Gene Wolfe é complexo que existem vários livros sobre o Gene Wolfe. Eu mesmo tenho uma série de artigos, né, feitos para Tor.com, né, que agora o site vai mudar de nome, vai virar Reactor, né, em final de janeiro, mas já hoje eles fizeram uma grande postagem no Facebook dizendo que os artigos todos dos últimos 15 anos serão mantidos no site, nada será apagado. Então, estou torcendo. Mas eu vou anunciar a vocês, eu estou traduzindo os artigos e pretendo publicá-los em algum lugar ainda esse ano, né, para quem não lê inglês, para poder ler os artigos em português. Porque é isso, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer, só fiz esse parênteses para falar que eu acho que o Gene Wolfe seria, apesar das complicações envolvidas, um exemplo melhor para se falar isso, né, para se comentar. Até porque ele também faz uma coisa que parece fantasia épica e com contornos de ficção científica, né, de mitologia, de religião, e que tem sim, ele é neoconservador, né? Ele já falamos sobre o Wolfe aqui em alguns momentos, ele era católico, praticante, mas não era um cara ligado a Trump, por exemplo, não era um conservador, um reacionário, um fascista. Ele era um conservador. É uma figura que é um pouco difícil de a gente aceitar de vez em quando, mas eu acho que a narrativa do Wolfe é tão mágica no sentido literário que eu consigo ler e botar um pouco acima dessas considerações. Eu acho que o meu único porém nesse capítulo é ele não ter analisado nada do Gene Wolfe e ter escolhido o Michael Swanwick para fazer isso. Eu até tinha anotado para falar justamente sobre isso, quando eu vi que ele falou do Gene Wolfe ali, né? Que era realmente para te perguntar isso, né? Dessa complexidade, né? Das narrativas do Gene Wolfe. Se tu realmente acha que o Gene Wolfe, ele realmente está entre a fantasia e a ficção científica mesmo, né? Só que como ele acaba não entrando, acho que ele já fala quase no fim do capítulo, né? Cita o Gene Wolfe ali, e mais umas 18, 20 páginas para explicar, é mais ou menos por aí, né? Exato, não, seria isso, né? Seria muito complicado. Eu acho que desviaria dos objetivos dele no livro, né? Porque, na verdade, o Gene Wolfe deixa muito claro que a questão ali primeiro, ela não é utópica. Ela é utópica na medida em que talvez o Severian, que é o torturador, fazendo toda a narrativa, que é em primeira pessoa, está talvez buscando um momento no passado dele que o redima. O momento de isso aí a gente vai falar outro dia, tá, gente? Não dá para falar isso agora aqui na obra tô falando do Book of the New Sun, né? Mas que ele mesmo desde o começo se coloca como alguém que tem uma memória perfeita, mas dali a poucas páginas ele fala, mas isso aqui eu esqueci. Então ele é um narrador não confiável. Hoje em dia todo mundo que estuda o Gene Wolfe entende isso. O Severian é um narrador não confiável. Então essa utopia que talvez ele buscasse provavelmente não existe, nunca existiu. Então, realmente, aí é uma obra muito mais... Eu acho que é uma obra que se aproxima muito mais de um Dr. Fausto, do Thomas Mann, do que da ficção científica e da fantasia tradicionais, viu? Acho que seria um bom exemplo nesse sentido. Uhum. Bom, para a gente ir para os finais aqui, eu gostaria de deixar uma pergunta que acho que ela serve de gancho para o próximo capítulo, né, do livro, e para o nosso próximo episódio também, né, que vai falar então sobre o capítulo 6, que
voltando ali no início, né, do capítulo, o Jameson acaba falando sobre uma certa disputa, né, entre a fantasia e a ficção científica, né? E eu queria ver se como tu vê essa disputa na questão, por exemplo, do utopianismo que ele coloca, né? Se a ficção científica realmente tem mais a oferecer para a utopia do que a fantasia. Porque ele fala, metodologicamente, a fantasia ela é muito maior do que a ficção científica. Você sabe que quando houve o 11 de setembro, uma amiga minha falou para mim assim, eu acho que nos próximos anos nós vamos ver um aumento das narrativas de fantasia ao invés de ficção científica. E ela estava certa de certa forma, mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente no cinema consome muita ficção científica, muita fantasia com capa de ficção científica. Que é Star Wars, como a gente já falou várias vezes, né? Star Wars, poucos anos depois de estrear, críticos de cinema cariocas falaram que, não, isso aí é fantasia com capa de UFC. E muita gente, muitos fãs brigaram, eu também nunca entrei na... Isso foi uma treta pré-internet, né? Então eu não entrei na treta, mas eu dizia assim, não, isso é bobagem, estão errados. Tá, tudo bem, tem aí o Era Uma Vez, tem aí o cara que é meio escolhido com o sabre de luz com uma espada, tem a princesa, mas não é fantasia. Não, gente, é tudo fantasia. A força, né, que é uma coisa meio espiritual. Então, tudo isso aí, agora, ok, também é ficção científica, sim, explícita, porque se passa em outros planetas, ok, então as coisas você pode ter as duas coisas, né? Você pode fazer as coisas desse jeito. Mas, na verdade, quando você tem esse modelo, por exemplo, a Star Wars é o exemplo mais prático que a gente pega disso, né? Então, Tiago, a gente pode dizer o seguinte: você tem o que a gente tem nos últimos 20 anos depois do 11 de setembro? Já estava rolando o Senhor dos Anéis na época, inclusive foi logo depois que surgiu as duas torres, e que todo mundo ficou, meu Deus do céu, olha a coincidência, duas torres gêmeas, caíram duas torres. Bobagem, isso aí alguém comentou, mas ninguém levou isso a sério, porque é uma coisa que já tinha no livro do Tolkien, tudo bem e tal. Agora, o que aconteceu é que a gente teve mais narrativas de super-heróis, por exemplo, que é fantasia com ficção científica. Né? É um what if ali que é muito particular e que até mereceria talvez um dia a gente falar sobre isso, mas ele tem um quê de ficção científica? Sim, mas é a coisa, o pessoal, é mais fácil pegar as narrativas da DC. As narrativas da DC elas são arquetípicas, elas são míticas. Os personagens todos são arquétipos de deuses, né? Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman e tudo mais. A Marvel é mais. Quando o Stan Lee começou a escrever com o Jack Kirby na década de 60, botou mais tentar o mundo real, né? Tanto que não tem Gotham, Metrópolis, é Nova York, né? Porém, o cinema é uma maravilha, né, gente? Ele pega tudo isso aí e olha, vamos colocar isso aqui, efeitos especiais dando mais poder. Eu adoro, tá, gente? Aqui não vai, assim, de novo. Assim como o Jameson gosta de narrativas de ficção científica, eu adoro narrativas de super-heróis da Marvel nos filmes, tá? Porém, aí a gente tem que ver o seguinte: são narrativas extremamente conservadoras, elas ainda existe o bem e o mal. Embora eu goste do Capitão América, o Steve Rogers, do que ele representa, eles souberam fazer uma coisa muito boa de colocar um histórico pessoal do Steve Rogers como um cara que luta por uma coisa muito particular ali e ao longo dos filmes, não associar tanto a bandeira dos Estados Unidos, associar no contexto da Segunda Guerra Mundial, ok, né? Depois isso vai ser modificado várias vezes ao longo da história dos quadrinhos, né? Mas não podemos esquecer que é um ponto de vista americano, um ponto de vista de dominação colonialista, tá? Mesmo quem não gosta desse vocabulário que eu estou falando agora, isso é muito woke, tudo bem, mas olha, é fantasia. É fantasia. E é uma fantasia que é conservadora. Os heróis lutam para preservar o status quo. Ninguém luta para mudar. Só quem luta para mudar são os X-Men, mas aí já é outra história, e aí você vê as outras histórias mais recentes aí, que são bem bacanas, que eu andei lendo, mas a gente pode falar sobre isso outro dia. Agora, ficção científica, ela busca, mas vamos repetir aqui, olha o paradoxo. A fantasia, ela realmente é mais conservadora. E ela continua tentando preservar algum status quo. A ficção científica, num primeiro momento, não. No primeiro momento, ela tenta mudar. Só que vai prestar atenção principalmente nas narrativas cinematográficas. Eu estou dando ênfase a isso porque pouca gente lê livros, tá? O mercado literário está mais aquecido, sim, é um fato, mas a comparação
de gente que vê filme e gente que vê livro é absurda. Agora, os Estados Unidos continuam produzindo muita série, muito livro de tecnologia que dá errado. E outro dia eu vi uma coisa maravilhosa no Facebook, que alguém falou assim, gente, o tempo todo o pessoal fala de Jurassic Park, a tecnologia que deu errado. Não, a ciência em Jurassic Park funciona perfeitamente. O que deu errado foi o capitalismo, que fez com que aquela ilha fosse usada para aquele jeito e todo mundo se fudesse no final. O problema é o capitalismo, e eu concordo gênero, número e grau, gente. Aí eu volto a ser marxista. O problema é o capitalismo, o problema é como você defende um status quo indefensável, né? Então a ficção científica, ela podia ser muito bacana, mas é muito raro você ter obras que realmente te proponham que você pense adiante, porque não adianta pensar só na ciência. Se você não pensar na sociedade que produz a ciência e que deveria ter o usufruto da ciência, toda narrativa de ficção científica cinematográfica, ou toda, não digo, mas 90% tranquilamente, é sempre tecnologia que dá errado e tecnologia que é usada para o mal. Que, na verdade, gente, é basicamente um convite para dizer, então não vamos usar tecnologia, tá? Porque isso pode dar muito errado. E, gente, se a gente parar para pensar hoje, é isso que leva os antivaxxers, né? A criação dos antivaxxers. Para dizer, vacina é uma tecnologia que deu errado, né? Não pode, mata pessoas. E aí, o que acontece, né? É um pensamento muito complicado, né, Tiago? Acho que a gente tem que pensar sempre para frente. Eu queria concluir dizendo que, na minha opinião, ficção científica e fantasia são duas coisas antitéticas, elas não se bicam muito, mas eu acho que você realmente pode criar narrativas que misturem as duas coisas e tenham uma proposta mais utópica. E aí um exemplo que ele cita aqui, muito rapidamente, mas ele não cita especificamente falando sobre alguma exceção, é o The Years of Rice and Salt, do Kingsley Robinson, que não é exatamente uma ficção científica. Ele tem uma história alternativa, né? Ele se coloca, tipo, o que aconteceria se a peste negra tivesse erradicado toda a população do continente europeu. Só teriam sobrado algumas tribos de Pictos, tal, lá de Celta, sei lá, nas Ilhas Britânicas, mas na Europa inteira, 100% da população morreu. E aí vai, aos poucos, ao longo dos séculos, ela vai sendo ocupada, a Europa vai sendo ocupada pela Ásia e pelo Oriente Médio. Então você vai ter ele vai colocando a história em sucessivos séculos, abrangendo vários séculos, e que vai botando como a humanidade mudaria, e os personagens quase todos são chineses ou são de origem árabe. E é muito interessante porque o recurso narrativo que ele usa é um recurso literário, tá? Um recurso literário, narrativa literária, inclusive oriental, né? E tem o recurso da reencarnação que ele coloca, então é fantasia também. E apesar dele dizer que a humanidade não vai mudar muito, essencialmente, ele está sempre tentando apontar um caminho de utópico ali. É um utópico mais espiritual? Ok, que seja. Mas aí talvez seja um outro exemplo de uma ficção científica com fantasia que se propõe a nos mostrar uma outra realidade que pode ser muito interessante de explorar. Isso aí. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso episódio sobre o grande cisma aí, né? O capítulo 5 do Arqueologias. Algum recadinho aí, Fábio, que tenha para deixar para os ouvintes aí, quiser um tempinho? Olha, bom, pessoal, eu não tenho nenhum grande recado não, tá? Em breve eu vou voltar a dar cursos, eu vou falar disso mais adiante. Eu só vou falar para o pessoal que quiser me seguir e comprar os meus livros. Eu vou colocar aqui também o link do meu site, tá? O Fábio Fernandes Writer, que tem links para a compra dos meus livros, né? O Beck no CCR, a coletânea 16, que é a mais recente. Vai sair aí, né? Vai ter o Arquétipos de Massa, Labirintos, que são microficções que eu estou lançando pela editora Kafka de Curitiba, tá ainda em pré-venda. Vou deixar o link também da pré-venda aqui, por favor, tá? A capa é linda dele, achei muito bonita. O projeto gráfico dele é muito bonito. Que bacana, legal. É isso. Então vamos ter mais surpresas esse ano, mas vamos devagar a gente vai falando mais sobre isso. Isso aí, mais surpresas esse ano, e todas vamos comentar aqui no podcast para todo mundo, para ninguém perder, né? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado do programa. E como sempre, né, se gostaram, comentem aí nas redes sociais, comentem aqui no Spotify também, que agora tem a caixinha ali para você comentar e aparece, levar uns minutinhos ali, uns 10, 15 minutos, aparece sua resposta ali. A gente vai ficando por aqui essa semana que vem tem mais, semana que vem, nas próximas semanas, na verdade, estamos com muitos convidados para vir aqui falar com a gente. Convidados especiais, convidados internacionais, inclusive. Então,
Fiquem ligados que vem coisa muito bacana por aí. Essa semana a gente fica por aqui, pessoal. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal. Valeu.